Vídeo claramente tricolor para a gente falar um pouquinho sobre o atual elenco do Bahia, um pouco de projeção para 2026, pensando nos jogadores que a gente tem agora, o que a gente ainda precisa contratar, breaking news, mas que na verdade não é breaking news, porque já tem um tempinho. Queremos atacante, queremos goleiro, queremos lateral, queremos muitas coisas. Porém, nem tudo vai acontecer, a gente sabe disso, mas não custa a gente, obviamente, trazer aqui as necessidades e um pouco da minha opinião, claro. Lembrando que o Bahia já tem seu primeiro adversário, né, na parte eliminatória da Libertadores. Acho que não tem muito segredo nisso aí, mas ainda assim, também assunto aqui no canal. Seguinte, o Claramente Tricolor é uma visão tricolor de uma torcedora do Bahia que vive um pouquinho distante, mas que em breve estará mais perto, porque domingo estou embarcando para Salvador. Infelizmente, não vai ter nenhum jogo do Bahia, né? Porque, obviamente, período de festas, mas ao menos estarei mais perto. Então, a partir de domingo, se você vê uma pessoa parecida comigo na rua, talvez seja eu mesma. Seguinte, deixa o like por aqui, se inscreve no canal. Inclusive, gente, faltam tipo 100 pessoas pra gente bater a meta de 50k e eu espero esse presente de Natal de vocês. Deixa o hype aqui também para que mais tricolores conheçam o vídeo, o canal e comentários. Quero aqui também de vocês a listinha de presentes que vocês querem que o Bahia traga de reforços para 2026. Rapidamente sobre o sorteio da pré-Libertadores, eu obviamente aqui, nem quando estiver chegando mais perto e tal, com certeza vai ter vídeo sobre isso, então não vou entrar aqui em detalhes sobre o time chileno. E que nomezinho complicado, hein? O'Higgins. Mas O'Higgins, não gostei desse nome não, mas enfim, quem sou eu também aqui para falar do nome dos outros times, né? Mas não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, é obrigação, tá? A diferença de elenco, de investimento, de qualidade técnica entre as duas equipes é muito grande. Não é uma equipe tradicional, é uma equipe que tem muita diferença pro Bahia e assim, esse primeiro jogo é obrigação, tá, gente? Assim, é obrigação. No segundo jogo, aí eu acho que ok, a gente vai ter eventualmente ali um equilíbrio maior ou menor. Tem o problema de que muito provavelmente não vai decidir em casa, né? Por conta do ranking, mas eu diria que a gente tem falado tanto em progresso, em um avanço, mas que é um avanço pensado, estudado, com muita calma e etc. Mas assim, o objetivo de estar na Libertadores todo ano, ele é um objetivo de consolidação, né? Claro que a gente, a partir do tempo passando, essa consolidação ela tem que também ser transformada em títulos, mas quando a gente pensa nesse avanço para a temporada que vem, é estar na fase de grupos da Libertadores. Lembrando que se passa do primeiro jogo, né, se vence o primeiro jogo, ao menos já tem garantia de uma Sul-Americana, né? Isso que eu tô, se eu não tô enganada, porque eu confesso que de vez em quando eu me perco nessas vagas, nessas coisas do Brasil, mas ter um calendário internacional é muito importante e obviamente que para este ano a fase de grupos ela é assim, tem que ser um objetivo muito forte e para isso a gente vai precisar de alguns reforços nesse elenco. Acho que o Bahia tem para mim, muito claro, assim, gente, eu falei isso no vídeo passado, para mim não tem nenhum indicativo de que o Bahia na temporada que vem vai fazer uma temporada pior, vai brigar para não cair, vai voltar, assim, não tem nenhum indicativo para isso, não tem indicativo financeiro, não tem indicativo de discurso, não tem indicativo de resultados. Então, eu vejo avanço para a temporada que vem, mas depois de uma consolidação com de certa forma ali uma velocidade que a gente gostaria que fosse mais rápida sim, mas aconteceu, a gente precisa subir um pouquinho a barra para 2026 e repito, para isso a gente vai precisar de reforços. Óbvio que a gente precisa ser realista aqui, eu não vou mentir para vocês, ainda que eu gostaria que as duas coisas pudessem acontecer, né? Um projeto a médio e longo prazo e também um arrastão de dinheiro a curto prazo para a gente já ganhar um título de início, o projeto do Grupo City nunca foi a curto prazo, nunca foi contratar um monte de jogador que desse retorno esportivo a curto prazo para a gente já ganhar um título, então não adianta
pensar e sonhar com reforços assim, porque não é o perfil. Tem um perfil muito claro que envolve, obviamente, a saúde financeira do clube, e isso não só tem a ver com valores, porque a gente escuta muito, né? Porque o Bahia agora tem muito dinheiro. Sim, tem muito dinheiro, principalmente em relação ao que tinha antes, mas o projeto do Grupo City nunca foi de uma noite para o dia, de um dia para noite, normalmente se fala, né? Ou não, enfim, da noite para o dia que se fala. Mas de uma temporada para outra, tirar o Bahia ali da, sei lá, 15ª, 14ª folha salarial para a terceira ou a quarta. Não é, a gente está buscando entrar como folha salarial, né, as 10 primeiras colocações. A gente está batendo ali na porta da 10ª, quem sabe da temporada que vem a gente passe disso. Mas nós não estamos com uma folha salarial, por exemplo, entre os 5 principais clubes do Brasil, entre os 7 principais clubes do Brasil, que é, por exemplo, a nossa classificação em Campeonato Brasileiro. Então é preciso ter isso em mente. Gostaria que o City despejasse um dinheiro aqui? Sim, gostaria. Porém, a saúde financeira a médio e longo prazo do Bahia é um objetivo do Grupo City, diferente de outras SAFs que não, a saúde financeira não é um objetivo. Então, repito, vamos ser realistas por aqui e entender que esse perfil de jogador ela está relacionada ao valor, mas ela está também relacionada ao perfil de um jogador, e isso é claramente dito, não só por Rogério Ceni, mas enfim, é claramente dito isso, por jogadores que, ou a maior parte deles, né, obviamente não serão todos, mas, tipo, Everton Ribeiro não é o caso, e é nosso principal jogador, mas jogadores que o Grupo City, a maior parte deles, possa ter um retorno esportivo, mas também um retorno financeiro em algum momento. Até porque é uma forma muito... Não é uma forma fácil, mas é uma forma muito simples, talvez, de você ter ganho financeiro. O Bahia, a cada ano, né, é uma equipe que está mais valorizada, que é mais saudável financeiramente. Nos investimentos, os ganhos do Bahia, eles estão aumentando, mas ainda não é um clube que já está andando por conta própria e que financeiramente tá sobrando dinheiro. Não tá, né? O fim do ano a conta ainda não tá fechando com esse lucro pra gente pensar assim. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Pra mim, eu vou passar pelo elenco e aí eu vou especificamente falando de cada posição, e não vou falar de todos os jogadores aqui, até porque tem jogador que tá voltando de empréstimo e, por exemplo, essa curadoria eu não fiz. Eu gostaria, inclusive, de ter feito esse vídeo antes de hoje, mas a semana que seria tranquila não ficou tranquila, porque na terça-feira, que era o meu único dia de folga nesta semana, inclusive, na verdade eu tô de folga domingo, mas é o dia que eu viajo, ganhamos de presente, entre aspas, o The Best, né? A gente acabou transmitindo, a gente TNT, o The Best, e por isso virou um dia muito cheio pra mim. Quarta-feira, obviamente, teve PSG e Flamengo, e teve muita repercussão na quinta-feira. Hoje teve coletiva do Luiz Henrique, virou uma coletiva muito importante, né, por conta do jogo de quarta-feira. Se tem alguém aqui que tá perdidaço, mas eu obviamente eu moro em Paris e sou correspondente da TNT Esportes e cubro o PSG, né? Então, hoje, nessa sexta-feira, eu tive coletiva do Luiz Henrique. Então, só agora eu tô conseguindo gravar. Gostaria de ter gravado antes. Até porque é um vídeo que tá fechando muito 2025, mas só deu pra fazer hoje. E aí, por que eu falei isso? Não lembro mais, mas o que eu queria dizer sim, eu falei isso porque eu quero dizer que eu não consegui fazer a curadoria perfeita de todo o elenco, de quem exatamente está chegando. Eu não consegui acompanhar o mercado tanto assim também, mas ainda assim, a minha opinião sobre o que precisa chegar e de alguns jogadores que eu acho que deveriam ou podem ser negociados, isso não muda. Então, vou passar pelo elenco, mas antes, só reforçando as áreas que eu acho que o Bahia precisa de reforço, e reforço grande. E quando eu digo grande, não é necessariamente o cara vai custar milhões e etc. Mas assim, que a gente precisa para a titularidade, não apenas para brigar por ou para compor elenco, porque tem jogador que precisa chegar aqui para brigar pela titularidade, para compor elenco, mas
Algumas posições eu acho que a gente precisa de um cara que pode até não dar certo, né? Porque não tem como ter certeza. Mas de um cara que, na teoria, no papel, chega para ser titular. Então, para mim, essas posições são goleiro, e aí, já adiantando, até porque é o início do elenco, para mim o Ronaldo deveria ficar, eu acho que ele mereceu ficar, mas para mim o Ronaldo é um goleiro reserva. Por mais que ele tenha feito um baita final de 2025, eu ainda acho que a gente precisa de um goleiro que seja esse goleiro do projeto da primeira prateleira e que é o cara que a gente vai dizer é meu titular e daqui a 5 anos, a não ser que aconteça uma tragédia, é esse cara que vai ser meu titular. Então, para mim, o Bahia ainda precisa desse goleiro. Eu confesso que, assim, isso é informação, mas não é informação nova, de que o Bahia está procurando goleiro há um ano, a gente sabe disso, é difícil. O Bahia precisa das duas posições hoje mais complicadas do futebol, já vou chegar na segunda, porque quem tem goleiro bom não quer vender, é uma posição cara. O perfil do clube é essa de ter cautela financeira, então não vai fazer uma loucura, mesmo que seja uma posição que realmente precisa de um goleiro titular, mas é difícil, gente. O Bahia não está menosprezando ou sendo displicente com a posição, só que é difícil. E não adianta trazer um goleiro meia boca que vai ser... Assim, eu até acho que nessa temporada, assim, o Bahia acabou fazendo... tomando decisões até mais a curto prazo, mas a curto prazo que não fossem tão caras, né? Porque se der errado aqui, eu ainda vou precisar de um goleiro. Então eu não posso me comprometer com um valor alto aqui, isso aqui não funcionar e eu ainda precisar comprar um goleiro caro ou trazer um goleiro caro. E digamos assim, com menos riscos, né? Porque toda a contratação tem risco. Então, para mim, se a gente tivesse um goleiro mais seguro, esse goleiro já do projeto, se a gente tivesse conseguido já esse goleiro na temporada passada, talvez a gente tivesse 2 pontinhos a mais aí no Campeonato Brasileiro que tivesse dado a vaga direta. Talvez a gente tivesse avançado em Libertadores ou em Sul-Americana. Sim, talvez. Então, eu sou uma torcedora muito paciente, vocês sabem disso, inclusive, talvez... Não sei se é uma crítica, mas é algo que eu escuto muito de vocês, né? Muita gente fala que, nossa, Clara, você que me traz um pouco mais de calma e tal, e etc. Mas eu sei que, por outro lado, eu geralmente sou muito mais compreensiva e boazinha, porque eu não sou, na vida, eu não sou uma pessoa imediatista. E isso, obviamente, traduz também para a forma como eu me relaciono e como eu critico e cobro o Bahia. Mas, depois desse primeiro ano... A gente, assim, tem que encontrar esse cara, tem que encontrar esse goleiro. Tem que encontrar, gente. E a outra posição que eu acho que a gente mais precisa pra pra ser titular, é a caramba do nosso centroavante. A gente precisa de um centroavante. Assim, acho que a gente tinha uma questão de ter 2 centroavantes já, né? O William José e o Thiaguinho. O Thiaguinho já saiu, acho que nem é oficial, né? Mas ele saiu, né? E aí, a gente tendo esses 2, seria complicado você trazer um terceiro centroavante, considerando que você tem um cara aqui super experiente, querendo ou não, assim, acho que são 27 participações de gol na temporada. Não é que o William José chegou e fez 6 gols. Ele fez, acho que em termos de gols, inclusive, ele passa, né, a melhor temporada dele em números. E o Thiaguinho, que é um jogador que precisa jogar, que estava melhorando, que estava evoluindo, que estava sendo muito útil. E aí eu entendo a dificuldade de você trazer um terceiro jogador, sendo que você já tem 2 jogadores para a posição, de características muito diferentes. Só que se o Thiaguinho saiu, e a gente pode até discutir qual que era melhor ter ficado ou não, e eu entendo o posicionamento de que Thiaguinho era um cara para evoluir e o William José não é esse cara para evoluir, a gente já sabe muito bem o que ele é. Eu acho que a gente precisa colocar o William José na reserva, até pelo estilo de jogo. É um jogador que a gente sabe que, por exemplo, não dá... É muito complicado jogar com ele e o Everton Ribeiro, e a gente não vai abrir mão do Everton Ribeiro, até porque, né? Então, o William José, para mim, é um cara para ir para reserva e vira um belíssimo reserva. E a gente precisa trazer esse cara matador, esse cara que vai garantir gols. Assim, precisa. Pra mim são essas 2 posições. E aí, gente,
é uma posição complicada. É assim como a posição de goleiro, porque quem tem gente fazer um gol não quer vender. E é muito caro. E aí, assim, os nomes, por exemplo, um dos nomes que Marcos Leonardo, maravilhoso, mas é muito caro. O Caio Jorge, o estilo, né? Porque o Caio Jorge não é que está no radar, mas eu digo assim, um cara que entregue esses gols. Quem mais? O Talisca, né? Que a gente tanto escuta. Porque eu acho que se o Talisca vindo, gente, o Talisca vai fazer 32 anos em fevereiro, tá? Então eu confesso pra vocês que a depender das condições, eu faria a loucura, mas eu não sei se eu consigo ver o grupo City fazendo essa loucura. E aí, isso é uma sensação, tá, gente? Não é informação. E a minha questão com o Talisca, e repito, ele vindo é pra ser centroavante, tá? Porque o Talisca, inclusive, o Talisca, quando ele sobe profissional, eu tô trabalhando ainda em Salvador, e a gente acompanhava treino ainda do Talisca na base e tal. Isso estamos falando de 2011, 2012, por aí, isso. Até antes disso, né, que eu já trabalhava, era na época que eu trabalhava no Correio. E o Talisca começou bem mais recuado, né, no meio campo, e aí ele foi avançando, e eu acho que hoje ele voltando, ele seria um centroavante. E eu acho que é um perfil muito, muito bom, porque ele é cada vez mais goleador, ele é forte fisicamente, ele é alto, a gente precisa ter um pensamento importante para 2026, e isso acho que é unânime, né, entre analistas do Bahia, é que a gente precisa de opções mais físicas também para essa equipe, e o Talisca como perfil de jogador, eu gosto muito. Porém, a gente precisa entender essa questão financeira. E a segunda coisa, tem um vídeo aqui quando rolou mais assunto de Talisca, acho que no meio do ano, e eu não vou me alongar disso não. Mas assim, eu não gosto do leilão, tá? Da história do vou, não vou, deixa eu ver se o Corinthians me quer, deixa eu ver se o Flamengo me quer, eu não gosto dessa história. É assim, Talisca, você conhece o Bahia, você sabe o que é e você sabe o que você quer. Então, se você quer, você negocia e vem. Ou não vem, mas assim, eu não gosto do leilão, sabe? Da história do vamos ver aqui o que dá, vamos valorizar. Eu não gosto dessa história. Então, se quer vir, meu querido, vem. Pronto, entende? Sem ladainha. Então, né? Porque, repito, o Bahia não é mais um clube de fim de carreira, de vou ver aqui se tem outra coisa melhor antes, e enquanto eu te cozinho e faço leilão aqui Não, tá? Então, só deixando isso claro, que talvez nem tenha, né, necessariamente a ver com o Talisca, né? Mas, como jogador, é isso. Acho que como reforço nesse sentido, a gente precisa de um cara goleador. Além disso, a gente vai... eu queria falar um negócio de atacante pra vocês, que eu tava falando de jogador caro. E é engraçado, a gente tem no Melhor Futebol do Mundo, o programa que eu faço fixo com os correspondentes da TNT, toda segunda e quinta. Uma vez por mês a gente faz um quadrinho chamado Fique de Olho, que é pra gente trazer alguns jogadores que estão se destacando, mas que são jovens, em ligas alternativas e tal. E nessa semana eu falei do Joaquim Panichelli, né? Panichelli? E ele é argentino e tem 23 anos, Panichelli, exatamente, o nome dele é maravilhoso, né? Que tá no Strasbourg, aqui da França, e ele chegou agora, no meio do ano, no Strasbourg, depois ele tava na segunda divisão da Espanha, e ele veio, pra vocês terem, temporada passada, tá? 24, 25. Ele fez, na segunda divisão, 21 gols e deu 9 assistências. Nessa temporada, com o Strasbourg, ele tem 10 gols. E é um centroavante, assim, interessantíssimo. Raciocínio rápido, físico, ele é forte. Eu não sei... deixa eu ver a altura do Joaquim. 23 anos. Então, assim, é um jogador bem interessante. E o Strasbourg pagou nele cerca de 15 milhões de euros, um pouquinho mais, só que aí tem um bônus e tal. E assim, dá para chegar em 20 milhões de euros. O Joaquim Panichelli. E aí eu fico assim, pensando, caramba, antes...
só trazer a informação. Antes de jogar em La Liga, na segunda divisão, ele foi emprestado, inclusive, pelo Alavés, também da Espanha, e antes de jogar no Alavés, ele jogou no River, na base do River, hein? Ele nem jogou, acho que ele nem chegou a jogar pelo time principal do River Plate, tá? Acho que só base mesmo. E antes disso aqui tem Racing, River Plate, e aí já é base. E aí ele vem para Estrasburgo por 17 milhões de euros. Mais bônus, chega a 20 milhões de euros. E aí eu tava pensando assim, putz, não podia ter tirado esse cara lá da base do River Plate? Quando compraram ele por quanto? Deixa eu ver. 3 milhões e meio, 3 milhões e 30. Isso em euros, tá, gente? Então pode colocar aí vezes 6 e alguma coisa. Gente, é caro. A gente fica querendo uns caras já super testados, experientes e garantias, quase garantias, porque sempre tem risco. E, gente, é caro. Você já tinha ouvido falar no Joaquim Panichelli? Pois é, tá custando... Hoje, eu diria que se no meio do ano ele custou com bônus quase 20, ou chega a 20, gente, agora que ele tem experiência... Ele tem 6 meses só, tá? Mas, digamos, né? Experiência agora na Ligue 1, o Estrasburgo, inclusive, tem um time interessante, faz primeira divisão, né? Porque na Espanha ele estava jogando na segunda divisão. Você vai para 25 milhões, jogador jovem, 25 milhões, 30 milhões, se duvidar, de euros, gente. Então, assim, é caro. É muito caro. E é complicado achar esses caras lá na base. E agora é isso, né? Tem que trabalhar, meus queridos. Tem que ser criativo. Tem que encontrar os caras antes deles estourarem. E é isso que eu tô falando. O Joaquim Panichelli, ele não estourou ainda, tá? Então, é ainda antes. Enfim, me alonguei demais e ainda tenho aqui todo o elenco do Bahia pra falar, que beleza. E a gente já tá com mais de 20 minutos de vídeo, então se você tá por aí, não esquece, confere aqui se você deixou o like, se você tá inscrito no canal. Se você tá gostando, deixa o hype também, que super me ajuda. Enfim, a gente vai precisar de um lateral direito também, né? Porque nesse momento a gente só tem Gilberto, e eu gostaria de um lateral pra ser titular. Eu acho que o Gilberto, o Arias saiu, né? Bom, vai sair. O Gilberto teve, em 2025, uma regularidade interessante. Eu acho que é um jogador que tem alguns momentos melhores e tal, mas eu ainda quero um lateral direito titular para subir o nível. Acima do nível do Gilberto, ou que o Gilberto puxa o Gilberto para cima para ter alguma briga aqui, mas eu acho que a gente precisa realmente, por uma questão de hoje só ter um jogador experimentado titular ali, né? Porque não tem opção. E aí eu nem vou trazer jogadores da base aqui, tá, gente? Porque eu também nem tenho essa curadoria. Mas, pra mim, precisa também desse jogador. E aí, tem um outro jogador que eu queria muito, que vocês me convenceram durante toda a temporada que a gente precisava, que era o reserva do Everton Ribeiro. Gente, e eu fiquei pensando, é muito difícil trazer um reserva pro Everton Ribeiro. Porque se você quer um cara no mesmo nível que ele, ou você encontra outro Everton Ribeiro e que tope ser menos titular do que mais titular, e vamos combinar que não tá tendo esse jogador aí no mercado, ou você vai precisar abaixar um pouco o nível, porque nenhum jogador no mesmo nível vai querer ser reserva do Everton Ribeiro. Então, é uma posição que você precisa encontrar um cara que você projete que vai se transformar no Everton Ribeiro, mas para ser reserva. Então, ter essa projeção. E difícil, hein? Ai, gente, tô falando pra vocês, eu adoro futebol. Mas eu não ia dar certo nem pra técnica, nem pra diretora de futebol. Porque, não, é muito complicado. Eu gosto de trazer o que já tá feito. Ser jornalista. Enfim. Goleiros, então. O João Paulo, né? Acho que o João Paulo fica até meio do ano, mas enfim, não é pra ser titular pra mim. Ronaldo, já falei, pra ser reserva. Merece, mas pra ser reserva. Os laterais, o Arias na direita. O Arias que vai sair, né? E o Gilberto, que eu acho que fica, mas a gente precisa de mais um lateral. Na esquerda, Juba é o titular, sem nenhuma dúvida. E a gente precisa entender quem será esse reserva. Eu gostaria de que não fosse o Borduque e que viesse um outro cara que chegasse mais próximo de Juba, que tivesse uma regularidade melhor. Eu gostaria.
dos zagueiros, assim, absolutamente tem que ficar, né? O David Duarte, o Mingo, aí, entre Canu e Gabriel Xavier, se eu consigo trazer mais um, eu negocio os dois, senão eu preciso negociar pelo menos um deles, assim, acho que não são dois jogadores que o Bahia deveria tentar ficar, e aí precisa trazer mais um para compor elenco, né? O meio-campo, que a gente tem bastante opção, né? Caio Alexandre, Azevedo, né? Cauli, que também, enfim, pode ir pro ataque. Eric, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Michel Araújo, Rezende, que aí eu acho que a gente deveria negociar, deveria sair, não, pra mim não deveria ficar. E o Nestor, que eu também negociaria. O Michel Araújo não, eu acho que o Michel Araújo tem uma projeção mais interessante. E aí, o Eric, eu acho que no fim das contas é um jogador muito interessante para 2026, porque quando ele tava finalmente assim, nem finalmente, porque nem teve tanto tempo, mas quando ele entrou e começava a evoluir, né, tinha um momento interessante, marcando gols, inclusive, é um perfil físico interessante que o Bahia faltou em 2025, ele acabou tendo a lesão, então é um jogador que a gente vai ter a mais para esse 2026, que é quase como um reforço, e a gente... quem mais? É isso de meio campo, né? Sei. Tem algum... Então, eu tava vendo... Não lembro agora de onde foi, mas assim... alguém comentando que a gente tem um time... Um meio campo do Bahia muito... muito definido, né? Com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E dos três... eu não negociaria nenhum dos três, eu não procuraria negócio para nenhum dos três. Isso, obviamente, Everton Ribeiro de jeito nenhum, até porque acaba de renovar. E Caio Alexandre também não. Eu não procuraria negócio com Jean Lucas. Mas ele tem um perfil de bom negócio, hein? Porque jogador convocado pela seleção brasileira, físico, versátil, assim... intensidade, ele tem um perfil que dá um bom negócio. Não sei se eu faria, mas o perfil é muito bom, se o Bahia quiser. E assim, vamos falar a verdade, a gente sabe que existe uma possibilidade de um titular do Bahia receber uma grande proposta, porque são jogadores que fizeram uma grande temporada. E a gente pode, claro, ter aqui as críticas à temporada, a gente já fiz isso no vídeo passado, mas o Bahia tem bons jogadores no seu time titular especialmente. E isso faz com que eles possam receber propostas. E aí lá no ataque, de um lado, Ademir e Pulga, bom. De outro lado, vem o... Gente, Christian Oliveira, né? E o Sanabria, o Christian Oliveira acho que não é oficial também, mas eu tô entendendo o que vem. E o Sanabria, e o Kaique não deve ficar, né? E aí o William José... como centroavante, a gente não tem mais o Thiaguinho, a gente pode ter o Juan Pablo aí aparecendo para 2026, o Del, que é mais centroavante, mas, por exemplo, nenhum dos dois, para mim, tem que ser reserva imediato, né? Para mim, eles são o terceiro dessas posições, então a gente precisa de mais um centroavante, que é toda aquela história do que eu falei antes, junto com o William José. Então, Christian Oliveira, eu falei isso, gente? Eu falei Christian Araújo, mas é Christian Oliveira. Vocês sabem quem é, porque vocês estão melhores do que eu em mercado do Bahia, porque eu realmente não consegui acompanhar tanto. Mas, enfim, essas são as minhas observações principais para 2026, especialmente já com esse primeiro ponto de Libertadores, Campeonato Baiano, equipe reserva e os pivete de aço, e Campeonato Brasileiro, aí sim, a gente começa com a parte que é, de fato, prioridade importante para esse Bahia. Gente, dificilmente vai ter mais vídeo esse ano, porque eu tô indo para Salvador no domingo, e aí é Natal e Ano Novo, e eu realmente tiro férias, eu realmente preciso tirar férias. E aí, início de janeiro, eu ainda tenho alguns dias em Salvador, não volto diretamente para cá. Então, a depender do que for acontecendo, de uma grande contratação, de coisas que forem aparecendo, a gente volta por aqui com o Claramente Tricolor, mas já que nos próximos dias, nas próximas semanas, vou tirar uma folguinha,
Desejo um Feliz Natal maravilhoso para vocês, que o Bahia traga presentes para todos nós. Um ano novo também espetacular, com muita paz, porque como é bom ter paz no final do ano, especialmente quando o nosso clube não briga pelo rebaixamento, ao contrário, briga na parte de cima da tabela, e a gente está muito, muito perto de chegar aos 50k. Então, se você está nesse vídeo até agora, confere se está inscrito no canal, porque muita gente assiste e esquece de se inscrever, e espero bater a meta até 2025, e muito provavelmente com o Claramente Tricolor a gente só volta em 2026. Se você me ver passeando por aí em Salvador, sou eu mesma, porque estarei em Salvador. Beijo, gente, boas festas para todo mundo.